de sua casa, pelo Facebook de nossa paróquia. Hoje é segunda-feira santa, estamos iniciando a semana, caminhando com Jesus, carregando nossas cruzes, configuradas à cruz de Cristo. Por isso, alguns dos nossos irmãos marcaram intenções, você também já pode ir apresentando as suas intenções, para quem você gostaria de rezar esta noite, essa Santa Eucaristia. E vamos rezar hoje pelas almas, Padre Aldair Pertile, Patrocínia Santos Raimundo, Mauro Ribeiro Leite, Terezinha Amarante Leite, José Rubens Lopes, Maria Beatriz Guimarães, Limac, e por todas as almas, e em louvor a Nossa Senhora Aparecida e a Nossa Senhora do Carmo. Ontem iniciávamos nossa Semana Santa com a entrada de Jesus a Jerusalém. De forma triunfal, celebramos, ainda que distantes da comunidade. Não deixemos de celebrar a nossa fé nesta segunda-feira santa. Damos início, acolho mais uma vez você que está chegando, que está entrando agora, ou que já entrou, para celebrar conosco. Acolho também toda a equipe de celebração litúrgica aqui presente, os ministérios diversos que compõem este presbitério para a nossa celebração. Cantemos. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Junto de ti, ó Senhor, me refugio. Não tenha eu de que me envergonhar. Em tuas mãos, ó Senhor, eu me confio. De me livrar. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu. Na Santa, daremos destaque a Nossa Senhora das Dores, que desde o anúncio do anjo, para aquele momento na vida dela, ela tinha certeza de que começara a carregar a cruz. Quando deu seu sim, sabia que as consequências desse mesmo sim eram dolorosas. O chamado de Deus, aceitou dando o seu sim e acolheu no seu ventre o Salvador. Quando o menino nasceu, sua alegria de todas as mães. Entretanto, sabia também da sua missão de carregar esta cruz junto com seu filho Jesus. Teve que esconder Jesus no Egito, por longos dias, atravessando o deserto,
também enfrentando o calor ou o frio demais, a fome, ficando naquela região por alguns anos, pobre, sem o emprego, ainda menina, jovem como era, mas fez tudo isso pelo seu filho e por nós. Depois, aflita, junto com seu esposo José, no caminho do Egito, junto com José, rumo a Jerusalém, quando Jesus perdera no templo, Maria entendia que era a missão do seu filho, porém, ela fez transparecer a imagem de tantas mães hoje, que perdem o seu filho, às vezes até dentro de casa. Quando a mãe perde o filho ali dentro de casa, por alguns minutos ou por alguns segundos, aquela mãe fica aflita, mas depois a alegria volta a tomar conta do seu coração. Quando descobre que seu filho está na rua, saiu sem avisar, ou quando perde o filho ou a filha pelas drogas, quando perde assassinado, enfim, quantas mães hoje se configuram a Maria, que também carregou a sua cruz e que carregou a cruz do seu filho Jesus, vendo na cruz. Imagina a mãe vendo o seu filho na cruz, sentindo sede, sentindo-se abandonado, ela não podendo matar a sede do seu filho, ela só podia matar com suas lágrimas a sede do seu filho, Jesus. É assim que nós contemplamos Jesus na cruz, assim como Maria contempla o seu filho. E é assim que nós apresentamos a Jesus nossas dores, quando nossa consciência pesa devido aos nossos pecados, quando eu machuco o irmão e pesa a minha consciência, quando eu falo alguma coisa que não ajuda o outro a crescer, quando eu julgo o irmão, quando eu cometo injustiças contra o outro pelas atitudes, perdão, Senhor, misericórdia. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, peçamos o seu perdão, cantando. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Senhor, que sois a vida que renova o mundo. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei, ó Deus, ao vosso povo, que desfalece por sua fraqueza, recobrar novo alento pela paixão do vosso Filho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito. Nele se compraz minha alma, pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Isto diz Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo que dela germina, que dá a respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como o centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é minha luz e salvação. 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 De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles inimigos e opressores que tropeçam e sucumbem. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Se contra mim um exército
temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Salve nosso Rei, somente vós tendes compaixão dos nossos erros. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo, puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar: por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata, para as dar aos pobres? Judas falou assim: não, porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava a conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixai-a, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro,
porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos aqui presentes, querido seminarista Felipe, você que acompanha de sua casa, esses dias têm sido para nós dias de muita dureza, de muito silêncio, sobretudo ontem, quando aqui em Caldas o toque de recolher se deu às 15h. Eu lembrava da hora em que Jesus havia morrido na cruz. E esse momento, para nós, tem sido momentos em que nós nos encaramos com muita coragem, paciência, em prol de salvar vidas. E ao iniciar a nossa Semana Santa, no domingo da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, ontem, revivendo a entrada de Jesus em Jerusalém, sendo aclamado com ramos de oliveira, mas ao mesmo tempo já sabendo que iria ser humilhado, nós também muitas vezes agimos com contradição. Ora louvamos a Jesus, ora o entregamos à condenação. Fazemos isso de muitas formas. Nas horas em que fazemos o bem e naquelas horas em que, pelo pecado, praticamos o mal. Temos que saber discernir entre o bem e o mal. E hoje, segunda-feira santa, dia que, se não fosse a pandemia, nós estaríamos fazendo a procissão do depósito com a imagem de Nossa Senhora das Dores, refletindo sobre as dores de Maria. E Jesus nos pede, na liturgia da palavra de hoje, sobretudo na primeira leitura, que nós sejamos servos, assim como, aqui fala o profeta Isaías, o servo ungido por Deus para servir. Nós fomos ungidos por Deus no batismo, recebendo a missão de ser pastor, profeta, de construir o reino de Deus, com o objetivo de servir a Deus e aos irmãos. O Espírito do Senhor foi infundido em nós para que sejamos portadores da sua voz, mas para que hajamos conforme a vontade de Deus em nós. E aquele que age segundo a vontade de Deus e tem consciência disso, não faz as coisas por obrigação, não faz as coisas reclamando, não faz as coisas como se fosse um peso, não. Faz por amor. Tenho certeza de que esse tempo tem aumentado bastante a ansiedade nossa, de muitas pessoas. Isso devido à situação do momento. Entretanto, aquele que confia no Senhor
consegue encarar esse momento de pandemia como sendo também uma oportunidade de crescimento. Carrega a sua cruz, não reclamando. É claro que, humanamente falando, em alguns momentos da vida, nós lamentamos. Entretanto, nós precisamos abastecer-nos do amor de Deus, do Espírito de Deus, para que não exaltemos a nós quando fazemos o bem, para que não nos estressemos com pequenas coisas quando não conseguimos fazer o bem. O equilíbrio é a maior virtude do ser humano. A pessoa que tem o Espírito Santo, como diz aqui a leitura, que o servo foi ungido pelo Espírito Santo de Deus para servir com esse objetivo. Aquele que recebe o Espírito de Deus conduz a sua vida com firmeza, com segurança, com leveza. Ele não faz propagandas de suas ações e não faz aparecer, não faz para aparecer ou para se vangloriar. Jamais. É preciso ter essa consciência de que nós estamos nesse mundo para servir, e como diz aquele ditado popular, quem não vive para servir, não serve para viver. E Ele te chamou, te ungiu, te consagrou, te enviou em missão. Várias vezes, Jesus no Evangelho, ou nos Evangelhos, diz a respeito da nossa missão, assim como falou para os discípulos, e assim até mesmo como os profetas falaram. Ele te criou, Ele te chamou, Ele te ungiu, Ele te enviou para anunciar, para servir. Essa é a nossa missão. Quem não vive para servir, não serve para viver. E Ele nos chama, não porque nós temos méritos, Ele nos chama porque Ele nos ama. Deus não chama os capacitados. Se fosse assim, não chamaria os seus discípulos, iletrados, analfabetos, simples, humildes do povo. Ele chama porque Ele ama, e Ele nos conduz, Ele nos capacita os escolhidos. Por isso é a nossa missão. O finalzinho da leitura de hoje vai dizer: eu vos chamei para ser luz das nações. E o que significa ser luz das nações? Para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Eu sempre faço essa análise, dizendo que a nossa espiritualidade, ela tem que ser encarnada na realidade, não pode ser fora da realidade. Nós não podemos separar a realidade da fé. A fé, ela tem que ser atuante dentro da comunidade. Às vezes eu priorizo demais a minha fé somente quando eu estou na missa, ou diante do Santíssimo, ou diante da palavra. Sim, nós temos que priorizar, sim, esse momento de fé importante, sentir Deus, mas será que eu estou equilibrado diante dos conflitos? É lá que eu tenho que mostrar que eu tenho fé. É na hora que o outro me humilha, na hora que o outro me julga, é ali que eu tenho que mostrar o meu equilíbrio de fé, porque senão não adianta nada, né? Buscar uma fé isolado da realidade. A nossa fé tem que ser encarnada. A nossa fé tem que ser dentro do mundo, da realidade, na vida. E assim fazer com que as nossas ações também tenham uma mística, tenham uma espiritualidade, que eu dê sentido cristão às minhas ações. De nada adianta também eu agir
sem uma espiritualidade, sem uma mística. Então, equilibrar fé e vida em nós, precisamos disso, né? Ser luz das nações significa se comprometer em abrir os olhos dos cegos, curar os enfermos, matar a fome daquele que reclama, enfim. E assim, Jesus ele vai trabalhando em nós, assim como trabalhou na vida dos seus discípulos, aqui hoje no Evangelho, muito bonito de hoje para nós, vale a pena a gente refletir. Jesus se encontra numa refeição, e a refeição na Bíblia tem esse sentido de fraternidade, de conhecer o outro e de se autoconhecer. Na época de Jesus, as pessoas não se reuniam somente para comer e beber e contar piadas ou falar besteira ou tal, né? Mas as pessoas se encontravam para se conhecerem. Daí o sentido da Eucaristia também, quando Jesus celebrou a Eucaristia com os 12, ele estava se entregando, celebrando a última ceia com os discípulos, a última ceia. Mas Jesus já tinha se encontrado antes com os pecadores, os fariseus, os cobradores de impostos, os doutores da lei. E aqui Jesus está na casa de alguns amigos, Marta, Maria e Lázaro. A família onde Jesus sempre passava. Eram pessoas amigas de Jesus, os 3 irmãos. Sempre quando Jesus ia de Jerusalém até a Galileia, parava lá, né, para tomar uma água, certamente, a Bíblia não conta esse detalhe, e era muito bem acolhido. E um costume, na época de Jesus, dessa acolhida, era lavar os pés, por causa da poeira, da estrada, né? O bom mineiro acolhe o outro com um cafezinho. Agora, Jesus, diante da cultura judaica, era acolhido através desse banho nos seus pés. E o contexto aqui é após a ressurreição de Lázaro. Jesus já tinha ressuscitado Lázaro, quando Marta corre ao encontro de Jesus, aflita, e diz: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus fala para ela assim: seu irmão não morreu. E Marta não entende: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E Jesus responde: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Naquele momento, Jesus ressuscitou Lázaro, fez acontecer ali o milagre da ressurreição. Quer dizer, para celebrar isso, Lázaro, depois de ressuscitado, para celebrar, Maria e Marta ofereceram um jantar para Jesus, como gesto de gratidão. E olha que bonito isso, quando a gente vê exemplos na Bíblia de gratidão, como por exemplo os leprosos, os 10 leprosos que foram curados, apenas um voltou para agradecer Jesus. Será que nós temos gratidão às pessoas que nos ajudaram a crescer, a se desenvolver, a descobrir a fé? Será que nós temos gratidão aos nossos pais, aos nossos professores, aos nossos catequistas, às pessoas que estão ao nosso redor hoje? Será que temos gratidão a essas pessoas? Ou fazemos as coisas por fazer, ou fazemos até por interesse de sermos reconhecidos? Não. A primeira leitura, o profeta Isaías vai dizer: façam as coisas por amor. O servo, aquele que recebe o Espírito Santo de Deus, aquele que é ungido e é enviado, ele faz as coisas sem interesse. É claro que Jesus não passou lá com esse interesse de ser reconhecido pelas obras que ele fez, não. Mas Jesus, o contexto era esse.
pós-ressurreição de Lázaro. E o gesto de ungir os pés de Jesus com o perfume de nardo e enxugar os seus pés com os cabelos. Foi o gesto de Maria. E se a gente olha para a história de Maria, irmã de Marta e de Lázaro, Maria foi aquela que sentou aos pés do Senhor para ouvi-lo. Lembra daquela passagem bíblica de Marta e Maria, que Marta ficou na cozinha, preocupada com os afazeres da casa, e Maria ficou aos pés do Senhor, escutando o que ele tinha para dizer. Na ressurreição de Lázaro, Maria também foi aquela que estava ali presente e fez acontecer. E reconheceu aquele gesto. E hoje é Maria. Hoje é Maria quem toma a atitude de acolher Jesus com alegria também e de ungir os pés de Jesus com o perfume mais caro. Ela poderia ter apenas lavado os pés de Jesus, como se fazia naquela época, com água e uma bacia. Entretanto, ela passou o perfume, lavou com o perfume mais caro que tinha, de nardo, porque era a última vez que Jesus estava ali na casa. Já era o Evangelho começa dizendo 6 dias antes da Páscoa. Era a última vez que Jesus passaria ali na casa dos seus amigos. E Maria então queria fazer esse gesto nobre, né? E o interessante é que aqui Maria já pré-anunciava o que iria acontecer com Jesus na sua morte, e que depois da cruz o seu corpo fora descido e fora ungido com perfume, com bálsamo, né? Foi ungido com a mirra que nós celebramos aí. Nós lembramos da mirra na festa dos magos, ouro, incenso e mirra. Ali Jesus foi ungido também. Então Maria já estava pré-anunciando a morte de Jesus com aquele gesto de que Jesus iria morrer e que seu corpo iria ser ungido. Era um gesto profético de Maria, mesmo sem ela saber, mas era um gesto profético de Maria. Judas criticou essa atitude. Poderia ter dado dinheiro aos pobres, lavar os pés com um perfume tão caro assim. Mas o próprio Evangelho vem dizer que Judas não falou isso porque ele amava os pobres, não, mas porque ele era ladrão e porque ele tinha entregado Jesus por 30 moedas de prata, que é o Evangelho de amanhã que nós vamos refletir. Então veja bem, no caminho da vida sempre tem aqueles que acolhe, que é grato, como também tem aqueles que querem trair. E assim aconteceu. E a atitude de Maria então revela a nós cristãos como ser gratos aos outros, aos irmãos e irmãs. Ao celebrar a figura de Maria como a mãe das dores, Nossa Senhora da Consolação, Senhora das Dores, nós queremos, estou falando de Nossa Senhora agora, não de Maria, irmã de Marta e Lázaro, mas nós queremos associar também Nossa Senhora com o gesto de Maria, irmã de Marta e Lázaro, porque Maria também foi grata a Deus quando acolheu o seu filho no seu ventre e quando se dispôs a acompanhar o seu filho até o último instante de sua vida. Foram 33 anos de dor, de preocupação e de muitas alegrias também. Os evangelhos narram muito pouco sobre a vida de Jesus dos 12 até os 30 anos de idade, quando ele foi batizado. Nesse período, a Bíblia quase não fala da vida de Jesus. Mas pela tradição,
O que os historiadores dizem é que Jesus ficou na casa de seu pai adotivo José, aprendendo os serviços da carpintaria, e ficou junto da sua mãe, ali, naquela vilazinha de Nazaré, e certamente ia com a sua mãe na bica buscar água, né? Como os costumes ali da época. E a gente olha assim para Maria e veja o quanto ela foi grata a Deus, que confiou ela para ser a mãe, mas ela não se vangloriou por isso. Lá no Magnificat, Maria vai dizer, né? Vai dizer: o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Engrandeceu o nome de Deus e não a si próprio. Ela foi instrumento de Deus. E é essa humildade que nós temos que ter. Nessa Semana Santa, peçamos a Deus o dom da humildade, peçamos a Deus o dom da gratidão, o dom da acolhida. Às vezes falta muito isso entre nós, né? Acolhida, amor. Falta muito ainda entre nós cristãos, respeito, empatia pelo outro. E Maria, irmã de Marta e Lázaro, teve isso, né? Esse gesto de acolhida, né? Esse gesto de entrega também, esse amor a Deus. Peçamos ao Senhor que nos ajude a crescer sempre mais e que Ele alimente em nós esses dons. E dai-nos, acima de tudo, humildade e espírito de gratidão a Deus e aos irmãos e irmãs. Amém. Apresentemos a Deus nossas preces. Senhor, nossa luz e salvação, ouvi-nos. Senhor, nossa luz e salvação, ouvi-nos. Vós, Senhor, que nos mostrais o caminho para a vida nova, santificai vossa Igreja, nós vos pedimos. Senhor, nossa luz e salvação, ouvi-nos. Vós, que fostes ungido pela irmã de Lázaro, abençoai as mulheres e os homens que se dedicam às comunidades, nós vos pedimos. Senhor, nossa luz e salvação, ouvimos. Vós, que libertais os que vivem nas trevas, livrai vosso povo da ganância e dos discursos de ódio, fonte de polarizações e divisões, nós vos pedimos. Senhor, nossa luz e salvação, ouvimos. Vós, que passastes pela cruz, concedei ânimo e coragem aos doentes e todos os que sofrem, nós vos pedimos. Senhor, nossa luz e salvação, ouvimos. Vós, que dais a vida ao mundo, ensinai-nos a valorizar a vida nas suas mais diversas manifestações, e todas as vossas obras nós os pedimos. Senhor, nossa luz e salvação, ouvimos. Deus nosso Pai, atendei nossas preces que vos apresentamos por Jesus Cristo, que vive e reina na unidade do Espírito Santo.
Amém. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Rezemos, irmãs e irmãos, para que a nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Considerai, ó Deus, com bondade os sagrados mistérios que celebramos e o remédio que destinastes a sanar o mal que cometemos. Produza em nós a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao O alto. nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Já se aproximam os dias de sua paixão salvadora e de sua gloriosa ressurreição, dia em que celebramos com fervor a vitória sobre o antigo inimigo e entramos no mistério da nossa redenção. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, em humilde adoração, nós nos associamos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana ao Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana ao Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos, ó Pai, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Magela e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Com amor e confiança rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Não oculteis de mim a vossa face, na hora em que a angústia me invadir.
Inclinai para mim o vosso ouvido no dia em que vos chamar. Respondei-me. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Oremos. Visitai, ó Deus, o vosso povo e assisti com vosso amor de Pai aos que celebram os vossos mistérios, para que conservemos pela vossa proteção os remédios da salvação eterna que recebemos de vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. A programação da nossa Semana Santa foi postada no Facebook de nossa paróquia, você pode conferir melhor. E no dia de amanhã teremos a Santa Missa às 19 horas. Eu quero manifestar a minha gratidão a todos aqueles que doaram alimentos no dia de ontem. Não importa a quantidade, seja 1 quilo de alimento ou seja uma cesta básica. Muito obrigado. Vamos distribuir às famílias mais carentes numa oportunidade, aqueles que estão precisando, né?
mas o seu gesto de partilha foi muito bonito. Você entregou aqui na Igreja Matriz, ou no escritório, ou entregou hoje, né? Muito obrigado. Em nome de toda a nossa comunidade paroquial, eu agradeço você por este gesto de partilha. Vamos receber a bênção final. Logo mais às 21 horas, 9 horas da noite, nós temos a reflexão aqui hoje da quinta dor de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Vitória